O milionário fica chocado ao ver mulher virgem fazer valentões pedirem perdão. Lucas desembarcou na velha cidade com o coração apertado e um misto de tédio e superioridade. O aeroporto parecia outro mundo, muito longe daquele lugar esquecido que tinha sido seu lar. A morte do avô, um homem que carregava segredos sombrios, trouxe Lucas de volta depois de anos colecionando relógios caros e contratos bilionários. Mal sabia ele que esta visita mudaria tudo. Na praça central, o que mais chamou sua atenção não foi o portão enferrujado nem as rachaduras nas paredes dos prédios. Foi Maria. Ela estava ali, parada no meio da multidão, como se fosse a última coisa que restasse de esperança na cidade. Uma jovem simples, de olhos tão verdes que pareciam iluminar o bairro mais violento dali. Chovia um misto de respeito e medo no ar quando ela falava. E pasme, os valentões que antes a humilhavam engoliam seco, abaixavam o olhar e, num silêncio estranho, se aproximavam para pedir perdão. Virgem. Sim, virgem, num universo onde poucos respeitam a inocência e menos ainda se impõem contra a brutalidade. Ela segurava a cabeça erguida, com uma voz firme que cortava o som dos carros e dos gritos dos meninos que tentavam reinar pela força. O olhar dela cravava na alma dos agressores e mostrava algo que Lucas jamais vira naquela cidade: dignidade inquebrável. Ele, o milionário arrogante que só conhecia o poder da conta bancária, tornou-se curioso. Como alguém tão frágil aos olhos comuns dominava aquela onda de medo? Naquele instante, o relógio de luxo no pulso dele perdeu o brilho. Uma decisão inesperada brotou em seu peito: ajudar Maria a expandir seu projeto para apoiar jovens abandonados, crianças que viviam como sombras da violência. Mas algo estranho se movia. Longe dali, entre ruas sujas e becos escuros, os valentões começaram a se mexer, como se sentissem seu domínio ameaçado. O líder deles, um homem de passado obscuro que guarda segredos sangrentos, começou. Murmúrios na cidade falavam de um passado de Maria que ninguém ousava tocar. Uma história enterrada, mas cheia de rachaduras prestes a desmoronar. E Lucas, o peso do privilégio que ele nunca admitiu carregar, broxava sua arrogância. O rosto sério escondia a culpa de anos ignorando o sofrimento ao seu redor. Agora ele via que seu sucesso era um castelo de cartas, frágil diante da força bruta e da coragem singela de Maria. Ela, no entanto, hesitava diante daquela oferta de ajuda. Como aceitar a mão de alguém tão diferente, tão longe da realidade onde cresceu? Mas havia algo mais. Algo grave entrelaçava as vidas deles muito além do que a superfície mostrava. Um mistério pesava no passado da garota, um elo que os valentões tentavam desesperadamente esconder. Enquanto a cidade presenciava o embate silencioso entre força e resistência, alianças improváveis começavam a surgir. No meio da tensão, da raiva e do medo, Lucas e Maria se encontraram numa encruzilhada. Eles sabiam. A luta por redenção seria cruel e dolorosa, e que talvez o poder real, o mais forte, estivesse nessa vulnerabilidade que escondiam um do outro, pronta para explodir e transformar tudo. E então, quando tudo parecia prestes a ruir, algo na sombra do passado se moveu. O segredo que poderia destruir ou libertar estava no limiar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O segredo que poderia destruir ou libertar estava no limiar. E foi nesse momento que a cidade tremeu. Um estrondo ecoou com a força de um trovão,
seguido de gritos descontrolados. Lucas e Maria se entreolharam, confusos, enquanto as pessoas começavam a correr em direção ao som. O temor envolvia a praça como uma nuvem escura, e os valentões, até então em silêncio, agora tinham um olhar instável, como se pressentissem uma tempestade. Sem saber o que esperar, eles seguiram a multidão até o ponto de origem do barulho. E quando chegaram, a cena foi de partir o coração. Um incêndio rugia em um dos prédios antigos, chamas dançantes lambendo janelas e portas. E o que mais chocou Lucas não foram as chamas em si, mas a presença daqueles que estavam perto do fogo. Os valentões. Eles estavam lá, em meio ao caos, rindo, enquanto um deles, em uma ação desesperada, jogava gasolina em direção ao prédio, como se fosse um espetáculo. "Pare!" Maria gritou, e sua voz cortou a confusão como uma faca. Todos a olharam, até os valentões, que pareciam hesitar. Mas a coragem dela foi como uma centelha em um barril de pólvora. Um dos homens, o líder, sorriu de maneira fria. "Você acha que pode nos parar? Isso é só o começo." E então, como em um filme de terror, as chamas começaram a se espalhar mais rapidamente. Lucas viu a fração de segundo em que a vida de Maria passou diante de seus olhos. Uma jovem virgem que desafiava a escuridão. Mas seu rosto, antes cheio de determinação, agora mostrava medo. O que estava acontecendo? Maria olhou para Lucas, um pedido mudo em seu olhar. E de repente, a verdade começou a emergir. O chão sob eles tremeu, e não apenas por causa do fogo. Um grupo de pessoas apareceu do outro lado. Homens e mulheres. Suas expressões eram de puro desespero. A porta do prédio havia sido arrombada. Lucas reconheceu um deles. Era um antigo amigo de infância. Alguém com quem ele havia jogado futebol uma vez. E que agora parecia estar fugindo da própria sombra. E no meio do tumulto, aquele amigo gritou o nome de Maria. "Maria, você precisa saber. A verdade é que você não é quem pensa ser." As palavras atingiram Maria como um silco no estômago. O olhar dela, misto de confusão e dor, se fixou nele. "Do que você está falando?" Ela mal conseguia se manter de pé. As chamas ao fundo pareciam dançar ainda mais altas, como se as sombras estivessem vivas. Ele avançou, mas antes que pudesse explicar, um estrondo deu lugar a uma explosão. A fachada do prédio desabou em um espetáculo de caos. Lucas agarrou Maria pelo braço e puxou-a para trás, ambos caindo no chão enquanto a poeira e o calor os envolviam. O lugar onde estavam antes era agora um pesadelo. O grito do amigo ficou preso em sua garganta. Maria estava mais pálida do que nunca. "A verdade, o que você sabe?" ela murmurou, a urgência em seu tom fazendo Lucas perceber que essa busca por respostas poderia custar muito mais do que eles imaginavam. "Não agora. A gente precisa sair daqui," ele respondeu, conectado com Maria de uma forma que jamais havia sentido antes. Mas enquanto corriam, a dúvida e o terror tomaram conta de Lucas. Que verdade seria essa? O que poderia mudar tudo, até mesmo o que sentiam um pelo outro? O edifício incendiado continuava a lançar faíscas para o céu, e as perguntas restantes pairavam no ar como fumaça. E quando os primeiros socorristas chegaram, era como se o mundo estivesse começando a despertar de um pesadelo. O que realmente havia no passado de Maria? O que os valentões estavam tentando esconder? O que a cidade ainda tinha reservado para eles, enquanto a verdade ardia em chamas? Enquanto Lucas e Maria se levantavam, o caos ao redor parecia se intensificar. O barulho das sirenes se aproximava, mas o cheiro de fumaça e o calor das chamas pareciam sugerir que a batalha não terminaria ali. O medo era palpável, e a cidade, já marcada pela violência, estava prestes a entrar em um novo jogo. E ali, em meio às chamas, a verdade que estava prestes a ser revelada parecia ainda mais aterrorizante. Lucas puxou Maria para longe do incêndio, seus olhos repletos de preocupação. "Maria, o que foi aquilo que seu amigo disse?" A urgência nas palavras dele era clara, mas a confusão nos olhos dela apenas crescia. Ela balançou a cabeça, tentando processar tudo. "Eu
Não sei do que ele estava falando. Quem sou eu, Lucas? O que está acontecendo? O brilho de suas esperanças começava a se apagar, e é como se o mundo ao redor os estivesse pressionando, apertando, deixando pouco espaço para respiro. Enquanto eles caminhavam, as chamas ainda iluminavam a escuridão da noite, criando sombras distorcidas nas paredes. Olhando para trás, Lucas viu algo que o fez parar. Os valentões, que ficaram momentaneamente paralisados pelo incêndio, estavam agora agitados. O líder deles, aquele que antes era uma figura imponente, parecia diferente. Ele sussurrava algo para os outros, um plano em meio ao pânico. Foi quando Lucas notou um movimento rápido. Um dos valentões, aquele mais próximo, passou em sua direção, os olhos fixos em Maria. Você não deveria ter vindo, sua tola, ele gritou, como se a fúria dele fosse combustível. Essa cidade não é para você. O que mais impactou Lucas foi a forma como os outros valentões começaram a hesitar, como se questionassem o papel que estavam desempenhando. A tensão aumentou. A coragem de Maria os atingia como uma onda. Mas a qualquer momento, o que poderia acontecer era incerto. Foi então que um estrondo fez todo mundo silenciar. Uma explosão menor, vinda do edifício em chamas, lançou uma bola de fogo em direção ao céu. Lucas sentiu um nó na garganta quando percebeu que as coisas podiam ficar muito piores. O que nenhum deles esperava era quando uma mulher apareceu do fundo da multidão, correndo em direção a eles. Maria, você tem que me ouvir. A mulher, com uma expressão tão intensa que parecia quase sobrenatural, deteve-se diante de Maria. Era uma figura conhecida, embora Maria mal conseguisse reconhecer. Sou eu, sua mãe. Estava esperando por você. O rosto da mulher carregava um peso de anos perdidos, e naquele momento tudo o que Maria conhecia poderia se desmoronar. Maria congelou. Você me deixou. Por que você está aqui agora? O olhar dela estava repleto de raiva e dor. A mulher, por outro lado, trazia um misto de alívio e desespero. Eu tinha que te proteger. Eles nunca deveriam ter te deixado viver aqui. Sua voz tremia, mas a urgência em suas palavras deixava claro que havia muito mais em jogo. Os valentões, agora completamente paralisados, observavam a cena com olhos arregalados. O que quer que eles soubessem, saberiam que a verdade estava prestes a sair. Lucas se perguntou se tudo isso não era parte de uma revanche, um golpe de mestre no tabuleiro que Maria e esse mistério estavam começando a jogar. A mulher olhou para Lucas, sua expressão misturando gratidão e medo. Você não entende. Há coisas que eles não querem que você saiba. A cidade não é só uma luta por poder. É sobre proteger um legado que eles querem destruir. O alvoroço se intensificou. As pessoas ao redor começavam a sussurrar, apreensivas. O que está acontecendo? Os olhos de Lucas mudaram. Ele entendeu que aquele incêndio era só o começo. Maria estava no centro de algo tão grande, tão devastador, que suas vidas jamais seriam as mesmas. O chão tremeu novamente, mas não era só o fogo. Era algo mais profundo, um eco de segredos prestes a serem revelados. E enquanto Maria encarava a mãe com uma mistura de indignação e choque, Lucas sentiu que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, um que desafiaria tudo o que acreditavam saber até aquele momento. Maria ficou paralisada, o olhar fixo na mulher que afirmava ser sua mãe. Em meio ao caos, tudo parecia uma imagem distorcida. Os valentões hesitaram e a multidão ficou em silêncio, aguardando que aquela revelação se desdobrasse. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Não, isso não pode ser verdade, Maria gritou. A raiva misturada com descrença. Você me abandonou. Lembre-se, você não pode simplesmente aparecer agora. Sua respiração estava acelerada, a adrenalina e o medo acelerando seu coração. Maria, eu fiz o que fiz para te proteger. A mulher falava com fervor, os olhos dela brilhando com lágrimas. Eles estão atrás de você, e eu não podia deixar que descobrissem a verdade. Lucas, ainda segurando o braço de Maria, sentiu um frio na barriga.
O que poderia ser essa verdade? A cidade velha estava queimada, mas o que estava prestes a ser revelado parecia muito mais perigoso. A verdade está se desmoronando, Lucas. A voz de Maria estava quase em desespero. O líder dos valentões, que até então estava calado, deu um passo à frente. Você se esqueceu do que aconteceu no passado, Maria? Sua voz era profunda, prenunciando algo sinistro. Você não sabe com quem está lidando. Ele apontou para a mulher. Ela não é quem diz ser. As faíscas do fogo refletiam em seus olhos, e a cidade parecia encolher sob o peso daquela conversa. O que você quer dizer? Maria perguntou, a raiva agora mesclada com confusão. Você não é uma simples virgem da cidade. O valentão disparou, um sorriso torto nos lábios. Você é filha do homem que foi traído e que morreu por causa das suas mentiras. Ele olhou para a mãe de Maria com desprezo. Você acha que nos enganou? Que podemos esquecer? O chão pareceu dar uma oscilada sob os pés de Maria. O que era essa verdade que a cercava? A ideia de estar ligada a algo tão sombrio era sufocante. Não, isso não é verdade. Sua voz ecoou na praça, mas a desconfiança já despertava nos rostos dos que ouviram. As pessoas começaram a murmurar, algumas balançando a cabeça, outras aparentando estar em choque. A cidade sempre soube, o líder continuou, avançando. Você tem o sangue de um traidor, Maria. Isso significa que, a não ser que você pague por ele, sua vida nunca será segura. Lucas chamou a atenção. Algo dentro de si explodiu. Você não tem o direito de ameaçá-la. Ele sabia que seus privilégios não significavam nada ali, mas não conseguia ignorar a sensação de urgência, o que estava acontecendo com ele. Era apenas uma mulher, uma garota como tantas outras, e foi por ela que ele dera tanto de si. Vamos, Maria, temos que sair. A mãe de Maria, agora com uma expressão de desespero genuíno, gritou. Não é verdade, minha filha. Eu não te deixei. Fui obrigada a esconder a verdade para te manter viva. Nem mesmo antes do que estava prestes a acontecer, aquelas palavras se tornaram uma sentença. De repente, a tensão atingiu o limite. Uma explosão não do edifício em chamas, mas um tremor ainda mais profundo. O asfalto se rachou sob os pés. Uma abertura se formou, e os gritos da multidão se transformaram em um pânico absoluto. Gritos de fujam soaram. E então, surgindo da fenda, uma figura. Os olhos dele brilhavam como fogo, sua presença dominante, como se estivesse repleto de tudo que aquela cidade poderia abrigar de amargura. Quem merecer viver terá que encarar a verdade. Ele tomou o centro do palco, sua voz reverberando, ecoando como um trovão. Maria, é hora de você conhecer sua verdadeira herança. Todos os olhares se fixaram nela. O mundo parecia ter parado. O que era que esse homem sabia? O que estava enterrado tão profundamente que podia se esconder a pleno vapor. As chamas atrás dela dançavam, mas agora os olhos de todos estavam apenas sobre Maria. O que ela escolheria? O que sua vida passara a ser naquele instante? Como poderia um som tão pesado, tão insuportável transformar tudo? E enquanto a cidade se desfazia em gritos e sombras, Maria sentiu que a verdade era um monstro maior que qualquer incêndio. E ela estava prestes a confrontá-lo. Desculpe, não posso ajudar com isso. Maria ficou paralisada, o olhar fixo na mulher que afirmava ser sua mãe. Em meio ao caos, tudo parecia uma imagem distorcida. Os valentões hesitaram, e a multidão ficou em silêncio, aguardando que aquela revelação se desdobrasse. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Não, isso não pode ser verdade. Maria gritou, a raiva misturada com descrença. Você me abandonou, lembre-se, você não pode simplesmente aparecer agora. Sua respiração estava acelerada, a adrenalina e o medo pulsando como um tambor. Maria, eu fiz o que fiz para te proteger. A mulher falava com fervor, os olhos dela brilhando com lágrimas. Eles estão atrás de você, e eu não podia deixar que descobrissem a verdade. Lucas, ainda segurando o braço de Maria, sentiu um frio na barriga. O que poderia ser essa verdade? A cidade velha estava queimada,
Mas a revelação heráldica parecia muito mais perigosa. A verdade está se desmoronando, Lucas. A voz de Maria estava quase em desespero. O líder dos valentões, que até então estava calado, deu um passo à frente. Você se esqueceu do que aconteceu no passado, Maria? Sua voz era profunda, prenunciando algo sinistro. Você não sabe com quem está lidando. Ele apontou para a mulher. Ela não é quem diz ser. As faíscas do fogo refletiam em seus olhos, e a cidade parecia encolher sob o peso daquela conversa. O que você quer dizer? Maria perguntou, a raiva agora mesclada com confusão. Você não é uma simples virgem da cidade. O valentão disparou, um sorriso torto nos lábios. Você é filha do homem que foi traído. E que morreu por causa das suas mentiras. Ele olhou para a mãe de Maria com desprezo. Você acha que nos enganou? Que podemos esquecer? O chão pareceu dar uma oscilada sob os pés de Maria. O que era essa verdade que a cercava? A ideia de estar ligada a algo tão sombrio era sufocante. Não, isso não é verdade. Sua voz ecoou na praça. Mas a desconfiança já despertava nos rostos dos que ouviram. As pessoas começaram a murmurar, algumas balançando a cabeça, outras aparentando estar em choque. A cidade sempre soube. O líder continuou, avançando. Você tem o sangue de um traidor, Maria. E isso significa que, a não ser que você pague por ele, sua vida nunca será segura. Lucas chamou a atenção. Algo dentro de si explodiu. Você não tem o direito de ameaçá-la. Ele sabia que seus privilégios não significavam nada ali, mas não conseguia ignorar a sensação de urgência. O que estava acontecendo com ele? Era apenas uma mulher, uma garota como tantas outras, e foi por ela que ele dera tanto de si. Vamos, Maria, temos que sair. A mãe de Maria, agora com uma expressão de desespero genuíno, gritou, não é verdade, minha filha, eu não te deixei. Fui obrigada a esconder a verdade para te manter viva. Nem mesmo antes do que estava prestes a acontecer, aquelas palavras se tornaram uma sentença. De repente, a tensão atingiu o limite. Uma explosão não do edifício em chamas, mas um tremor ainda mais profundo. O asfalto se rachou sob os pés. Cuidado! Lucas gritou, puxando Maria para perto. Uma onda de calor e fumaça os envolveu, enquanto uma fissura se abria entre eles. Como se o chão estivesse respondendo ao clamor dos segredos, uma sombra enorme se erguia da fenda. E então, o impossível aconteceu. Um homem emergiu, imenso, tapado em chamas. Seu rosto tinha a mesma feição congelada que o líder dos valentões, mas seus olhos eram mais profundos, mais selvagens. Eu voltei. E desta vez, vocês não me detêm. A voz dele ecoou como um trovão. O que era aquele homem? Maria ficou como que hipnotizada, e o caos ao redor parecia contido por um instante. Você não pode escapar da sua herança, menina. A cidade pertence à sua família. A revelação atirou um eco de pânico pelo ar. O que quer que esse homem soubesse sobre Maria mudaria tudo. As labaredas atrás dele dançavam de maneira frenética, reforçando a presença dele. Mas a sensação de que algo muito maior estava prestes a se revelar tomou conta da cidade. Lucas, prendendo a respiração, ouviu os murmúrios crescendo na multidão. Os seguidores do valentão agora estavam divididos, alguns recuando, enquanto outros avançavam, puxando facas, como se a batalha fosse a única solução. O clima se tornou explosivo. Maria gritava, não, por favor! Silêncio! O homem mascarado gritou, elevando a voz como se fosse um rei conquistador. Se você não aceitar quem é, eu vou arrastar a cidade inteira para o abismo. E ali, Maria sentiu a pressão do mundo caindo sob seus ombros. A verdade sobre seu legado, o passado oculto, a conexão com um enorme ser à sua frente. Estava tudo prestes a mudar. Lucas sentiu que isso ia além deles. Era uma guerra entre antigos poderes. E, de repente, a cidade tremeu novamente. Mas agora era mais do que um tremor de incêndio. Era a reação a um segredo que podia destruir tudo. Enquanto as chamas iluminavam os rostos aterrorizados, Maria sabia que, independente do que aconteceria, a verdade viria com tudo.
e como se uma cortina estivesse prestes a se abrir, ela segurou a mão de Lucas mais firme, determinada a enfrentar o que quer que se desenrolasse. O peso das palavras da mulher ecoava na mente de Maria, enquanto a realidade se desdobrava diante dela. O homem imenso à sua frente, com os olhos ardendo em fúria, parecia um espírito vingador emergindo das cinzas. Lucas, ao lado dela, sentia a tensão no ar, o cheiro da fumaça misturando-se com o suor e o medo dos que o cercavam. Sobre a herança, você tá brincando? Maria balançou a cabeça, suas mãos trêmulas. Eu não sou nada disso, não sou filha de traidores. Sua voz tremia, e aquela imagem do passado a assombrava. Os valentões trocaram olhares nervosos, sentindo que estava prestes a acontecer algo colossal. Você deve enfrentar a verdade, garota. O homem rugiu, a frustração evidente em cada palavra. E então, como um truque de mágica, algo inusitado aconteceu. Do nada, a terra sob seus pés abriu-se ainda mais, como se o próprio solo estivesse respondendo ao chamado das sombras. E a fissura revelou algo que todos conheciam, mas ninguém tinha coragem de ver. Era um porão, uma antiga passagem que parecia conduzir às profundezas. Um lugar onde segredos eram enterrados, entes queridos, traumas, histórias de vida e morte. Ali, tudo poderia ser revelado. Mergulhe nessa verdade, Maria. Se você não fizer isso, nunca será livre. As palavras do homem soaram como um feitiço, atraindo todos ao redor para a borda do abismo. Maria hesitou. Olhou para a mãe, depois para Lucas. Eu não posso. O que está lá embaixo? O medo a paralisava, mas algo dentro dela sussurrava que esse poderia ser o único caminho para entender. E então, antes que pudesse pensar, o líder dos valentões deu um passo decidido e, em um movimento rápido, empurrou um de seus próprios seguidores para a fenda. O grito do homem ecoou, misturando-se com o som do desmoronamento da cidade, enquanto ele desaparecia no escuro. O alvoroço aumentou, as pessoas gritando e recuando. Ele não é o único a temer a verdade. O valentão que empurrou o homem parecia agora mais furtivo, seus olhos brilhando de maneira inimaginável. No meio da confusão, um novo grito veio da multidão. Maria, as chamas estão se espalhando. Precisamos sair. Um velho amigo apareceu, puxando-a com força. Você não pode ficar aqui. Essa cidade está desmoronando. Maria olhou para Lucas, que estava em pânico, tentando entender a conexão que formara ali. Algo no coração dela a impelia a mergulhar na fenda. Talvez eu deva ir. Sua voz saiu em um sussurro. Não, Lucas gritou, agarrando-a. Você não pode arriscar sua vida assim. Mas Maria estava decidida. A ideia de descobrir quem realmente era a movia mais do que o medo das chamas. E quando menos esperavam, uma luz intensa surgiu da fenda, como se algo ou alguém estivesse esperando por eles na escuridão. E no meio daquela transformação, uma figura conhecia a verdade mais aterrorizante de todas. Uma mulher com o mesmo rosto de Maria, mas mais jovem, despedaçada e assombrada, apareceu na luz. Você precisa saber, Maria. O que aconteceu foi muito mais profundo do que você imagina. Era uma imagem do passado, ou do futuro. O choque percorreu cada espectador presente. E então o chão tremeu uma vez mais. Tudo pareceu se unir de repente em um turbilhão de fumaça e luz. A cidade estava enlouquecendo. E aquele era o ponto de virada. O que aquela mulher tinha a dizer? E o que realmente significava ser filha do traidor? A verdade estava prestes a engolir não só a cidade, mas todos ali. E enquanto as chamas se aproximavam, os olhos de Maria se encontraram com os de Lucas, ambos mergulhados na incerteza do que estava por vir. O abismo chamava. Que escolhas elas iriam fazer? Maria ficou paralisada, o olhar fixo na mulher que afirmava ser sua mãe. Em meio ao caos, tudo parecia uma imagem distorcida. Os valentões hesitaram e a multidão ficou em silêncio,
aguardando que aquela revelação se desdobrasse. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Não, isso não pode ser verdade, Maria gritou, a raiva misturada com descrença. Você me abandonou, lembre-se. Você não pode simplesmente aparecer agora. Sua respiração estava acelerada, a adrenalina e o medo pulsando como um tambor. Maria, eu fiz o que fiz para te proteger. A mulher falava com fervor, os olhos dela brilhando com lágrimas. Eles estão atrás de você, e eu não podia deixar que descobrissem a verdade. Lucas, ainda segurando o braço de Maria, sentiu um frio na barriga. O que poderia ser essa verdade? A cidade velha estava queimada, mas a revelação heráldica parecia muito mais perigosa. A verdade está se desmoronando, Lucas. A voz de Maria estava quase em desespero. O líder dos valentões, que até então estava calado, deu um passo à frente. Se esqueceu do que aconteceu no passado, Maria. Sua voz era profunda, prenunciando algo sinistro. Você não sabe com quem está lidando. Ele apontou para a mulher. Ela não é quem diz ser. As faíscas do fogo refletiam em seus olhos, e a cidade parecia encolher sob o peso daquela conversa. O que você quer dizer? Maria perguntou, a raiva agora mesclada com confusão. Você não é uma simples virgem da cidade, o valentão disparou, um sorriso torto nos lábios. Você é filha do homem que foi traído e que morreu por causa das suas mentiras. Ele olhou para a mãe de Maria com desprezo. Você acha que nos enganou? Que podemos esquecer? O chão pareceu dar uma oscilada sob os pés de Maria. O que era essa verdade que a cercava? A ideia de estar ligada a algo tão sombrio era sufocante. Não, isso não é verdade. Sua voz ecoou na praça, mas a desconfiança já despertava nos rostos dos que ouviram. As pessoas começaram a murmurar, algumas balançando a cabeça, outras aparentando estar em choque. A cidade sempre soube. O líder continuou, avançando. Você tem o sangue de um traidor, Maria. E isso significa que, a não ser que você pague por ele, sua vida nunca será segura. Lucas chamou a atenção. Algo dentro de si explodiu. Você não tem o direito de ameaçá-la. Ele sabia que seus privilégios não significavam nada ali, mas não conseguia ignorar a sensação de urgência. O que estava acontecendo com ele? Era apenas uma mulher, uma garota como tantas outras, e foi por ela que ele dera tanto de si. Vamos, Maria, temos que sair. A mãe de Maria, agora com uma expressão de desespero genuíno, gritou. Não é verdade, minha filha. Eu não te deixei. Fui obrigada a esconder a verdade para te manter viva. De repente, a tensão atingiu o limite. Uma explosão não do edifício em chamas, mas um tremor ainda mais profundo. O asfalto se rachou sob os pés. Cuidado! Lucas gritou, puxando Maria para perto. Uma onda de calor e fumaça os envolveu enquanto uma fissura se abria entre eles. Como se o chão estivesse respondendo ao clamor das sombras. Uma sombra enorme se erguia da fenda. E então, o impossível aconteceu. Um homem emergiu, imenso, tapado em chamas. Seu rosto tinha a mesma feição congelada que o líder dos valentões, mas seus olhos eram mais profundos, mais selvagens. Quem mereceu viver terá que encarar a verdade. Ele tomou o centro do palco, sua voz reverberando, ecoando como um trovão. Maria, é hora de você conhecer sua verdadeira herança. A revelação atirou um eco de pânico pelo ar. O que quer que esse homem soubesse sobre Maria mudaria tudo. As labaredas atrás dele dançavam de maneira frenética, reforçando a presença dele. Mas a sensação de que algo muito maior estava prestes a se revelar tomou conta da cidade. Lucas, prendendo a respiração, ouviu os murmúrios crescendo na multidão. Os seguidores do valentão agora estavam divididos, alguns ecoando, enquanto outros avançavam, puxando facas, como se a batalha fosse a única solução. O clima se tornou explosivo. Maria gritava, não, por favor, silêncio! O homem mascarado gritou, elevando a voz como se fosse um rei conquistador. Se você não aceitar quem é, eu vou arrastar a cidade inteira para o abismo. E ali, Maria sentiu a pressão do mundo caindo sobre seus ombros.
A verdade sobre seu legado, o passado oculto, a conexão com o enorme ser à sua frente. Estava tudo prestes a mudar. Lucas sentiu que isso ia além deles, que era uma guerra entre antigos poderes. E de repente, a cidade tremeu novamente, mas agora era mais do que um tremor de incêndio. Era a reação a um segredo que podia destruir tudo. Enquanto as chamas iluminavam os rostos aterrorizados, Maria sabia que, independentemente do que aconteceria, a verdade viria com tudo. E como se uma cortina estivesse prestes a se abrir, ela segurou a mão de Lucas mais firme, determinada a enfrentar o que quer que se desenrolasse. Mas então, uma explosão tremenda cortou o ar. Os valentões que até então hesitavam entraram em ação. O líder deles puxou uma arma, e a adrenalina explodiu. Maria e Lucas deixaram de estar apenas na linha de frente de um conflito e se tornaram parte de algo muito maior. Agora, tudo isso vai acabar. O valentão atirou em direção ao homem imenso, mas a bala o atravessou como se fosse ar. No mesmo instante, um brilho intenso emanou de dentro da fissura, como se o próprio chão estivesse gritando pela verdade. Maria gritou: "Cuidado!" O chão começou a se desmoronar e todos começaram a cair. Mas no meio do caos, uma luz dourada envolveu Maria, levantando-a. Era como se o destino estivesse chamando, puxando-a para dentro da fissura. "Não, Maria!" Lucas berrou, estendendo a mão. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. No instante seguinte, ela se viu em outro lugar. Os sons da cidade, os gritos, o fogo. Tudo se silenciou. Ela estava em uma sala. As paredes eram de pedra e cobertas de símbolos que ela nunca tinha visto. E no centro, um objeto brilhante fazia com que o ar piscasse. E nesse momento, Maria entendeu. Aquela sala não era apenas um espaço, era um portal, maior do que qualquer força. Um livro de histórias, um legado cujo preço era a verdade. Ela olhou para o objeto e uma visão a atingiu. Lucas, cercado por sombras, os valentões em alucinações delirantes, a mãe, gritando em dor. O homem em chamas pensando que tinha controle sobre tudo. E de repente ficou claro. Tudo o que ela havia vivido não era um acaso. Era um acerto de contas. Então, lembrou-se da mulher, a fúria dela, a dor de ser esquecida. Maria era mais do que uma virgem na cidade. Ela era a chave de todo um legado injusto. E com esse pensamento, um novo tipo de dor apareceu. Quando a sala começou a tremer, Maria percebeu que onde quer que estivesse, não poderia permitir que aquele poder fosse usado novamente para o mal. Ela tinha escolha, e a partir desse momento, saberia que suas decisões mudariam não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. Porém, antes que pudesse pensar mais, o chão começou a se abrir novamente, e mais gritos ecoaram. Ela estava prestes a entrar de volta, mas a pergunta assolava sua mente. Será que voltaria para salvar ou para condenar? O destino da cidade poderia ser o dela, e a escolha seria feita em instantes. Maria ficou paralisada, o olhar fixo na mulher que afirmava ser sua mãe. Em meio ao caos, tudo parecia uma imagem distorcida. Os valentões hesitaram, e a multidão ficou em silêncio, aguardando que aquela revelação se desdobrasse. A tensão era palpável, como se o ar tivesse carregado de eletricidade. "Não, isso não pode ser verdade", Maria gritou, a raiva misturada com descrença. "Você me abandonou, lembre-se. Você não pode simplesmente aparecer agora." Sua respiração estava acelerada, a adrenalina e o medo pulsando como um tambor. "Maria, eu fiz o que fiz para te proteger." A mulher falava com fervor, os olhos dela brilhando com lágrimas. "Eles estão atrás de você, e eu não podia deixar que descobrisse a verdade." Lucas, ainda segurando o braço de Maria, sentiu um frio na barriga. O que poderia ser essa verdade? A cidade velha estava queimada, mas a revelação parecia ainda mais perigosa. "A verdade está se desmoronando, Lucas." A voz de Maria estava quase em desespero. O líder dos valentões, que até então estava calado, deu um passo à frente,
a expressão dele se transformando em um sorriso cruel. Então você quer saber a verdade, não é, Maria? A sua mãe não é a única pessoa que esconde segredos. Ele parou, olhando para ela com um misto de desprezo e diversão. Você acha que é especial? Que você tem uma missão? A verdade é muito mais amarga do que você gostaria de acreditar. E se prepare, porque tudo vai mudar. As labaredas crepitavam e o tumulto da multidão aumentava. Um homem, até então esquecido na confusão, fez um movimento rápido e agarrou a mulher que alegava ser a mãe de Maria, puxando-a para frente. Basta de mentiras, Ana. Você não deveria ter voltado. Nós sabemos o que você fez. Era um grito carregado de raiva, e todos os olhares se voltaram para o homem, estupefatos. Maria tremeu. Quem é você? O que você sabe sobre ela? O homem, encarando todos com desprezo, expandiu o dilema. Ela é a razão pela qual você está aqui, Maria. Sua mãe não é uma simples mulher. Ela é parte de algo muito maior e mais sombrio. Ele olhou de relance para Lucas, e o medo brotou nos olhos de quem assistia. Cala a boca, Filipe. A mãe de Maria rosnou, mas a verdade contida no olhar de Filipe fez sua voz falhar. Você só vai entender quando tudo acabar, quando as chamas consumirem não apenas a cidade, mas também suas esperanças. Ele insistiu. Você não pode escapar da linhagem que carrega. E agora a cidade, e talvez o mundo pagará o preço. A multidão começou a murmurar. O nervosismo entre eles crescia, enquanto homens e mulheres se perguntavam o que realmente estava por trás das sombras. Um passo em falso e a tensão poderia estourar. E então, num instante, algo inesperado aconteceu. O chão tremeu sob os pés de todos, e uma fissura se abriu. Tinha um brilho pálido emergindo de dentro dela, como se uma luz ultraterrena estivesse querendo sair. As chamas foram absorvidas por essa luz, e todos ficaram paralisados, hipnotizados pela força invisível que emanava. Maria! Lucas gritou, tentando puxá-la para longe da fissura crescente. Cuidado! Antes que pudesse reagir, algo foi disparado para fora da fenda, atingindo Maria e Lucas em cheio, fazendo-os cair. Era uma corrente de energia que parecia pulsar com a força de 1000 tempestades. E enquanto isso, a mulher que se apresentou como mãe de Maria transformou-se. Seus olhos mudaram e uma sombra passou por seu rosto. Não! O que você fez? A mãe de Maria sussurrou. A voz dela já não soando humana. Os valentões estavam agora em pânico, todos se afastando lentamente. E naquele momento, Maria percebeu que a verdade não era apenas uma questão de família. Era uma questão de poder. Lucas levantou-se, olhando para Maria também em choque. O que está acontecendo aqui? O que essa luz significa? E naquele exato momento, a corrente de energia se manifestou em uma forma quase humana. A figura se tornou clara. Era outra Maria, mas mais velha, mais forte. Finalmente, a linha do tempo se ajustará. Você é a chave, Maria. E agora, não apenas a cidade, mas tudo o que você ama será colocado à prova. Maria estava desconcertada. Como ela poderia ser a chave? Que poder era aquele? E nesse momento, a dor da verdade começou a enrugar sua mente. Sua vida havia sido uma mentira desde o começo, envolta em mistérios que ela nunca poderia ter previsto. Enquanto a cidade estava prestes a se desmoronar e a nova Maria se aproximava, uma pergunta queimava em sua mente. Quem realmente estava lutando por ela? E quem estava apenas interessado em usar seu legado para fins sinistros? A linha entre amigos e inimigos havia se apagado, e ela estava prestes a descobrir que talvez a verdadeira batalha fosse contra si mesma. O que aconteceria agora? As escolhas que Maria faria poderiam mudar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E enquanto a luz se intensificava, uma única pergunta ecoava. Até onde você iria pela verdade? No momento em que a luz se intensificou e a figura mais velha se materializou diante de Maria, tudo se transformou em um turbilhão. Ela ouviu o eco de sua própria voz vinda de fora. Você é a chave, Maria.
Mas que chave seria essa? A mulher tinha o mesmo olhar, a mesma determinação, mas estava carregada de um peso que Maria não conseguia entender. As chamas dançavam atrás dela, e a luz emanando da fissura parecia uma promessa de revelações. Maria olhou para Lucas, sentindo seu braço firme ao seu lado. Ele estava tão perdido quanto ela, mas havia algo em seus olhos que falava de esperança. Maria respirou fundo. Sobre o que você está falando? O que está acontecendo aqui? Sua voz saía mais forte do que se sentia. O caos ao redor parecia se dissolver, aquele momento se tornando tudo o que importava. A nova Maria apontou para a fissura. Toda a cidade está conectada. Os traumas, as histórias secretas, eles sempre vão existir enquanto você não enfrentar a história que herdou. E nessa hora, tudo fez sentido para Maria. As peças se uniram. Era mais do que uma luta entre valentões e inocentes. Era uma batalha por legado, por redenção. E a verdade, ela não estava sozinha. O poder estava dentro dela. E ela tinha a escolha. Com um movimento decidido, Maria deu um passo à frente, sentindo a luz a puxando, enquanto as vozes sombrias da cidade ecoavam na sua mente. Cada história, cada grito, cada lágrima, e ela decidiu: não vou deixar que isso aconteça. Essa cidade precisa de esperança, não de vingança. As palavras pareciam criar uma onda de energia. O homem em chamas hesitou, a luz da fissura brilhando cada vez mais. A cidade ao redor começou a tremer, não de medo, mas como uma resposta à determinação de Maria. Era hora de reescrever a história. Maria, não. Lucas gritou, mas foi tarde demais. Ela agarrou a luz, que a envolveu, e em um instante tudo se iluminou. Era como se a cidade estivesse em alvoroço, um remanso de vozes perdidas se unindo em um grito de alívio. E de repente, o caos se dissipou. Maria se viu em uma nova realidade. As chamas eram agora apenas reflexos. O antigo passado e os traumas começavam a se dissolver enquanto a nova Maria enfrentava as sombras de sua história. Quando a luz finalmente se acalmou, os valentões estavam paralisados, sem saber como reagir. Maria se virou, olhando cada um deles nos olhos. Chegou a hora de confrontar o que vocês fizeram. Se querem mudar, vão precisar enfrentar suas sombras. Os murmúrios começaram a se intensificar. MK, cidade estava assistindo, respirando ao mesmo tempo que Maria falava. Lucas ficou ao lado dela, e juntos eles perceberam que havia mais ali, uma nova chance. A cidade e os que a habitavam precisariam lutar, não apenas contra as chamas do passado, mas por um futuro que prometeria a união. A mãe de Maria, agora mais tranquila, disse em um sussurro: "Você finalmente entendeu, filha. A verdade pode ser dolorosa, mas é libertadora." Maria assentiu, sentindo a dor do passado estar se transformando em esperança. Quando o sol começou a nascer, lançando luz sobre as ruas queimadas, a cidade parecia diferente. Era como se todos aqueles que estiveram perdidos finalmente estivessem acordando. As promessas de um novo começo estavam lançadas, mas o que viria a seguir? Maria sorriu para Lucas. Eles haviam enfrentado o terror juntos. Agora era hora de reconstruir. Mas no fundo, a pergunta persistia: o que mais estava escondido nas sombras da cidade? Agora, a batalha por um futuro realmente começava. E então, no meio dessa nova esperança, peço a você, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para o nosso crescimento e para que possamos trazer ainda mais conteúdos incríveis. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final épico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e se juntar a nós nessa jornada. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.